E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma imersão visual profunda. Hoje a gente vai explorar um material fascinante que documenta o projeto arquitetônico de uma anomalia histórica absolutamente impressionante no crescimento de organizações. Estamos falando da obra Oração, a chave do avivamento do Dr. Cho. Então, preparem-se, porque nós vamos destrinchar toda a engenharia por trás desse fenômeno de uma forma bem detalhada. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. 12 mil. Imagina só, a fonte relata essa estatística incrível de 12 mil novos convertidos por mês lá no ano de 1983. É um número que prende a nossa atenção na hora, né? E claro, exige da gente uma investigação rigorosa sobre o método e a estrutura que realmente conseguiram sustentar um volume tão maciço de crescimento contínuo. E o que é mais interessante aqui é que o texto é muito claro. Ele atribui esse crescimento sem precedentes não a táticas modernas de marketing ou estratégias seculares de gestão, de forma alguma. Segundo a obra, isso foi fruto exclusivamente de um ecossistema de oração incessante. Como a gente pode ver no gráfico, a linha de ascensão geométrica foi projetada para atingir 500 mil de membros ativos no ano seguinte, sendo impulsionada puramente pelo esforço espiritual. É um resultado histórico que não dá para ignorar. Para dissecar a metodologia desse livro passo a passo, nosso mapa de hoje vai passar por 6 pontos rápidos: o fenômeno sem precedentes, a mecânica do avivamento, a matriz de oração, o ecossistema de iodo, a ferramenta de ruptura e, por fim, o recrutamento final. Então, vamos começar logo com a primeira parte: a mecânica do avivamento e como sustentar esse fogo. Sabe, movimentos históricos muitas vezes esfriam e acabam virando só monumentos do passado. Agora, o que é realmente interessante nessa parte do material é a distinção meticulosa que ele faz, usando quase que uma física aplicada à espiritualidade. O autor dá uma explicação mecânica do porquê o declínio acontece. De um lado, a gente tem o ímpeto, que é aquela aceleração ativa e contínua que exige esforço diário. É o motor que realmente empurra a coisa toda para frente. Do outro lado, temos o impulso, que é basicamente deslizar na inércia residual de um movimento que já passou. Segundo a obra, a regra é simples. Quando o esforço mecânico cessa, o veículo simplesmente para. E o livro traz uma analogia muito boa para ilustrar isso, o chamado princípio das codornizes. Tentar bater metas contando apenas com o esforço intelectual humano é comparado a correr feito louco pelo deserto tentando caçar aves com as próprias mãos. O resultado? Exaustão absoluta. Em contraste com isso, a fonte destaca a necessidade vital de uma parceria tática e de uma sensibilidade espiritual bem afiada. Seria o equivalente a esperar ativamente que o vento divino traga os resultados até o acampamento. É muito mais organizado e eficiente. Isso nos leva à nossa segunda parte, a matriz de oração, que é a verdadeira estrutura arquitetônica de tudo isso. A partir daqui, a gente começa a desconstruir a comunicação espiritual que o autor delineia. O material não trata a oração como um negócio genérico, um bloco único, sabe? Ele divide tudo em 3 estágios bem precisos, baseados naquele mandamento clássico de pedir, buscar e bater. Nós temos a petição, que foca em necessidades cotidianas bem específicas, a devoção, voltada para a busca de maturidade e comunhão interior, e, por fim, a intercessão, que é um nível avançado focado no combate espiritual e na quebra de barreiras globais. Focando no primeiro nível, que é a petição, a fonte bate muito na tecla da precisão. Eles rechaçam completamente aqueles pedidos vagos. Para obter respostas, o texto diz que você tem que seguir 4 degraus de engenharia. Estabelecer um alvo visual exato e claro, alinhar isso rigorosamente com os princípios bíblicos, verbalizar a certeza antes mesmo da coisa acontecer no mundo material e purificar o canal, tirando da frente qualquer obstáculo mental ou ruído interno. É um método bem exato. E isso ilustra de forma brilhante o segundo nível, a arte da devoção. O texto argumenta que a imersão espiritual é um processo cíclico, contínuo. A coisa começa aquietando a mente agitada, evolui para uma meditação focada, passa para o aguçamento dos sentidos para conseguir captar direções mais sutis e culmina na permanência nesse estado. É o que eles chamam de passeio espiritual. Basicamente, é um exercício super metódico para desligar os ruídos lá de fora. Já a terceira camada, a intercessão, é descrita no texto como um verdadeiro exercício de autoridade delegada. O material detalha esse ponto usando a imagem de uma chave jurídica gigantesca. O intercessor treinado vira essa chave para destravar oportunidades e mobilizar qualquer força que se opõe ao avanço. Segundo a fonte, é um papel que exige muita maturidade, paciência para aguentar a pressão e um olhar estratégico que vai muito além das fronteiras geopolíticas. Vamos agora para a parte 3 do nosso roteiro: o ecossistema de iodo e sua infraestrutura permanente. Porque olha só,
Chega uma hora que a gente precisa desviar o foco do indivíduo e olhar para a enorme infraestrutura macro que foi montada para suportar esse crescimento todo. O argumento do livro aqui é inegável. O foco, de forma alguma, estava só naqueles grandes eventos de domingo. O avivamento dependia da construção de uma rede inquebrável que operava literalmente como um radar. Era uma estrutura de 24 horas por dia mapeando e defendendo o território continuamente, sem falhas. O livro descreve sistematicamente essas camadas concêntricas que blindavam toda a operação. A coisa começava lá na base, com a devoção pessoal de indivíduo acordando às 5 da manhã. Daí passava por uma gestão descentralizada gigantesca, com mais de 20 mil células prestando cuidado contínuo. Esse esforço subia para os círculos familiares, criando uma resistência diária em casa. Depois virava um estrondo coletivo incrível nos cultos em uníssono com milhares orando ao mesmo tempo. E a âncora de tudo isso era o Monte da Oração, uma verdadeira usina de força dedicada, operando sem parar. Vamos avançar e ver como isso se multiplica de uma forma fascinante. Segundo a fonte, quando grupos se unem em torno do mesmo propósito espiritual, o crescimento deixa de ser aquela progressão aritmética devagarzinha. O princípio do multiplicador que eles defendem mostra que esforços unidos geram curvas exponenciais e geométricas. Essa união cria uma força capaz de varrer obstáculos que, se as pessoas estivessem isoladas, levariam eras para serem movidos. O que nos traz à parte 4, a ferramenta de ruptura que aborda o jejum e a oração. Para conseguir quebrar aquelas barreiras mais densas que o autor descreve, a fonte exige uma prática física bem severa. E a gente tem um contraste bem profundo aqui. De um lado, a fome física, que é o instinto de sobrevivência mais visceral e primitivo que nós humanos temos. Do outro lado, a força espiritual, que é aquele anseio e clamor interno gigantesco por plenitude. A tese do texto é que essas duas pressões extremas não precisam competir. Elas podem ser intencionalmente engatadas uma na outra. E o método propõe exatamente isso, a fusão milimétrica dessas forças. A ideia é pegar o instinto inegável de sobrevivência do corpo e canalizar direto para o esforço da oração. Isso produziria um feixe de força capaz de desintegrar estruturas e situações totalmente estagnadas. Mas tem um detalhe crucial. A fonte faz um alerta muito sério sobre um requisito silencioso. Se a pessoa guardar mágoas ou recusar o perdão interno, isso anula completamente a eficácia física e espiritual dessa fusão. Não funciona. Chegando agora à nossa quinta e última sessão, o recrutamento final. É hora de assumir a responsabilidade. Depois de a gente observar todo o peso desses conceitos matemáticos e de infraestrutura macro, a fonte aponta as lentes de volta para o indivíduo. Antes de fazer qualquer recrutamento, o livro estabelece que toda essa operação tem a garantia de uma fundação jurídica muito sólida. A eficácia documentada repousa inteiramente na prerrogativa da aliança de sangue. Na prática, essa estratégia elimina sentimentos de culpa ou de rejeição que a gente possa ter, ancorando a confiança de se aproximar em um direito irrevogável de acesso direto. A conclusão central do material é um chamado à ação super claro e que não promete moleza para ninguém. A fonte descreve essa tropa de choque espiritual com 3 requisitos básicos para quem quiser se voluntariar a sustentar essa rede global. Primeiro, é preciso pagar de forma voluntária o preço do tempo disciplinado. Segundo, exige-se visualizar os resultados pela fé antes de acontecerem no natural. E, por fim, todos os envolvidos precisam atuar ativamente no meio em que vivem, exercendo autoridade e intercessão onde estiverem plantados. Então, depois de a gente esmiuçar todo esse mapa tático, a matemática desse crescimento e as exigências operacionais pesadas da infraestrutura que a fonte nos mostra, esta é uma questão bem provocativa. Diante de ferramentas tão claras que desmistificam por que alguns esforços simplesmente somem, enquanto outros criam ondas pelo mundo todo, quem vai dar um passo à frente para aplicar essa disciplina hoje? Compreender essa arquitetura inteira prova que a vontade humana focada é incomparavelmente poderosa, mas deixa no ar o desafio prático. Fica o convite para a gente refletir profundamente. Até a próxima.